Orações subordinadas reduzidas. Quando é que nós usamos as orações subordinadas reduzidas? Em textos, nas nossas redações e até na modalidade oral da fala. As orações reduzidas, como o próprio nome diz, elas são reduzidas, elas são concisas, enxutas, econômicas. Mas nós temos que ter a consciência que ao usar uma oração reduzida, ela surgiu de uma oração desenvolvida, tá? O que é a oração desenvolvida? A oração desenvolvida é aquela que nós estudamos até agora. Nós vimos as três modalidades: as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Nós vimos que elas eram desenvolvidas. Por que elas eram desenvolvidas? Porque elas tinham conjunções, né? E essas conjunções mostravam na oração subordinada, mostravam a dependência que elas tinham em relação à oração principal. Mostrava que conforme a conjunção, eu classificava minha oração subordinada. Também, nas adjetivas, apresentavam os pronomes relativos, que retomam o nome que foi mencionado anteriormente, ok? Mas nós vamos ver isso direitinho agora. Reparem aqui que nós temos dois quadros, um em vermelho e um em verde. Então, vamos entender essa informação. As orações subordinadas reduzidas, elas não apresentam conjunções e nem pronomes relativos. Ou seja, não vai ter conjunção e não vai ter pronome relativo nas orações reduzidas. Mas o que vai ter no lugar delas? No lugar delas, vai aparecer o verbo, na oração subordinada, vai aparecer o verbo, porém esse verbo ele vai estar em uma das três formas nominais do verbo, que são infinitivo, gerúndio e particípio. As formas verbais do infinitivo são aqueles verbos que terminam, eles não estão conjugados e eles terminam em ar, or, ir. Amar, fazer, dormir, cantar, compor. O gerúndio são as formas nominais. O verbo também não está conjugado, mas ele está finalizado por NDO, cantando, falando, fazendo, comprando. E o particípio também finalizado em ato, quando eles forem regulares. Quando eles forem irregulares, eles têm outra terminação, tá? Ido, ito. Então vamos conhecer aqui um pouco dessa informação nesse quadro seguinte. As orações reduzidas, elas se apresentam da seguinte maneira. Elas podem ser substantivas. Lembra quando a gente tinha a oração subordinada substantiva? A gente viu que ela se apresentava em todas essas formas. Então, quando nós estudamos lá no comecinho as orações subordinadas substantivas, nós vimos que elas poderiam ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Essas todas podem ser reduzidas, só que elas podem ser reduzidas apenas de infinitivo. Ou o verbo vai estar terminado em ar, ir ou or. Nós vamos fazer exemplo já já. As orações subordinadas adjetivas, elas são super versáteis, porque eu posso reduzi-las. Lembra que elas eram explicativas ou restritivas? As explicativas continham vírgulas e as restritivas não. Muito bem, na hora de transformar numa reduzida, eu posso usar o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Ok? Ela pode ser transformada em reduzida nas três formas nominais. E as orações subordinadas adverbiais, que são essas últimas que nós acabamos de estudamos recentemente,
elas também podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio, de particípio, tá? Reparem aqui que eu tenho as conjunções subordinativas, a causal, a consecutiva, a condicional, a concessiva, final e temporal. Reparem que essas três eu risquei. Por quê? Porque essas três, a conformativa, a comparativa e a proporcional, elas não são possíveis de transformar em orações reduzidas. Elas não são possíveis. Elas apenas vão aparecer como desenvolvidas, tá? Então, reparem que só a substantiva ela só vai aceitar uma forma de redução pelo infinitivo. As outras duas aceitam as três formas de redução, de oração reduzida. Então, vamos fazer na prática para entender isso aqui. Antes da gente começar, é legal vocês recordarem um pouco das conjunções subordinativas. Essas daqui têm tudo a ver com as orações subordinadas adverbiais. Então, causal, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional, temporal, comparativas, consecutivas, certo? São as orações, aqui são as conjunções subordinativas. Essas aqui, essas primeiras, eu vou usar nas subordinadas adverbiais. E apenas as integrantes, o que e o se, eu uso na subordinada substantiva. Só essa última aqui. Ou é o que ou é o se, ok? As adjetivas nós não usamos aqui porque as adjetivas não usam conjunções. As adjetivas usam os pronomes relativos, o que, o qual, cujo, onde. Nós já vimos isso também, tá? Então vamos lá. Preste atenção aqui nas orações reduzidas de infinitivo. Então vamos ver como é que faz isso. Vamos começar com uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Então vamos lá. É essencial que você compareça ao evento. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar se ela é desenvolvida ou se ela é reduzida. Então vamos lá, vamos achar os verbos. Então a gente tem um verbo aqui, o verbo ser e o verbo compareça, tá? Então eu tenho aqui duas orações porque eu tenho dois verbos. Bom, eu preciso separar esses dois verbos, essas duas orações. Então eu tenho aqui o que é um elemento que é uma conjunção, certo? É uma conjunção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a barra antes da conjunção que. Recordando, isso aqui é recordação, ok? Então, vamos lá. Quando eu não tenho a conjunção, na parte em que não há a conjunção, eu tenho a minha oração principal. Agora, vamos analisar a oração subordinada. É essencial alguma coisa. Como eu tenho aqui o início da oração principal com o verbo, eu sei que toda essa oração aqui vai fazer para mim a função de sujeito. Ela está trocada na posição. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Isso aqui nós já aprendemos, é uma revisão. Se você não aprendeu, se você está com confusão com relação a isso, volta lá no sala de aula, olha os vídeos que eu gravei para vocês e assistam para tirar as suas dúvidas, ok? Muito bem. Então nós vimos que essa oração aqui, ela é uma oração desenvolvida. Por quê? Porque ela tem conjunção e o verbo está conjugado. Ela é desenvolvida, ela é completa, tá? Ela tem conjunção e ela tem o verbo conjugado. Como é que eu vou fazer então para transformar essa oração numa oração reduzida de infinitivo, tá? Porque eu estou trabalhando com uma oração substantiva. Vocês lembram que quando eu ensinei a substantiva,
eu falei para vocês que ela podia ser substituída, a subordinada, pelo pronome isso. Vocês lembram disso? Pois bem, é essencial isso. O isso substitui toda a oração subordinada. Essa é uma maneira muito fácil, muito prática de achar a oração subordinada substantiva. Então, agora vamos transformar numa reduzida. Vamos transformar a desenvolvida numa reduzida. Então, vamos lá. A parte da oração principal fica exatamente igual, tá? Então, vamos copiar ela igualzinho aqui. Vamos copiar. Pôr aqui embaixo. Colar. Igualzinho. A oração principal fica igualzinho. Só que agora, lembra que eu falei para vocês, olha aqui, que para a gente transformar em reduzida, a gente tem que tirar a conjunção, tá? E no lugar da conjunção, depois a gente vai ter que pôr um verbo numa dessas 3 formas nominais. Então, vamos lá. Vamos tirar a conjunção, a gente vai tirar o quê? Então, é essencial você compareça no evento? Então, você vai tirar o quê? Aí você vai continuar assim, é essencial você compareça ao evento? Fica estranho, não fica? Então, a gente vai ter que fazer assim, é essencial comparecer no evento. Por que que a gente colocou aqui o comparecer? Por que que a gente colocou o comparecer? Porque eu tenho aqui, ó, essa parte, gente, termina em er. É uma forma nominal de infinitivo. O infinitivo é aquele que termina em ar, er, ir e or. Ok? Esse é o infinitivo, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho que colocar o meu verbo da oração subordinada. Veja bem, eu tô aqui com a oração subordinada, tá? Esse verbo aqui, eu tenho que transformar ele no infinitivo, tá? No infinitivo. Eu vou pôr ele de azul também, para vocês conseguirem gravar mais ainda. Então, olha, o compareça vira comparecer. É essencial comparecer no evento. Então, veja bem, porque agora era o você, estava conjugado com o verbo estava acompanhando você, e o comparecer meio que ficou agora assim, meio que impessoal, né? Exatamente. Por quê? Não existe a pessoa, porque eu estou usando uma forma nominal. Eu não estou conjugando o verbo. Eu estou usando o verbo numa forma nominal. Ele não é conjugado. E quando ele não é conjugado, não existe uma pessoa em si para conjugá-lo. Ok? Então, aqui a gente tem uma oração. Presta atenção como a gente vai classificar. Eu vou escrever aqui. Peraí, só um pouquinho. Aqui ela é reduzida. Reduzida, tá? Só para vocês verem como que é aqui. Reduzida. Vou colocar de azul. Reduzida de azul. Ok? Ótimo. Aqui para ficar desenvolvida, já que eu estou seguindo o vermelho, então vamos lá. Tudo que for desenvolvida, a gente vai fazer de vermelhinho e o que for reduzida, a gente vai fazer de azulzinho. Então, vamos fazer agora aqui a classificação. É essencial, a gente tem um verbo aqui e o comparecer tá aqui, tem outro verbo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr a barra aqui. Tem que separar. Não faz mal que não tem conjunção. Nós tiramos a conjunção. A conjunção agora está subentendida. Ela não aparece porque isso aqui é resultado da desenvolvida. Ela nasceu da desenvolvida. E a desenvolvida nasceu dela. Então, o que a gente vai fazer? Aqui continua sendo oração principal. E aqui eu tenho a seguinte classificação. Preste atenção. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida
de